Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Gerson era e é um cara fechado. Não é de demonstrar muita afeição física e não faz amizade facilmente. Mas quando você gosta da pessoa, nem vê esses defeitos. E como eu gostava muito dele, para mim era só questão de tempo para as coisas melhorarem entre nós. Nos conhecemos na rua de casa. Ele era filho da minha vizinha e vinha visitar a dona Cleusa a cada 20 dias. O Gerson trabalhava em outra cidade e um dia o meu carro inventou de dar problema bem na porta da casa deles. E ele foi gentilmente obrigado a me ajudar para poder tirar o seu carro da garagem. E naquele dia ele foi bem simpático, conversador, o que me fez gostar dele. Quando Gerson foi demitido da empresa, ele decidiu se mudar permanentemente para a casa da mãe. E foi nesse momento que a nossa amizade começou a florescer. Antes a gente se via todos os dias e trocávamos umas palavrinhas, mas depois que o Gerson arrumou um emprego, nós só nos encontrávamos nos fins de semana. E ele sempre aparecia batendo palma no meu portão e me convidava para sentar na calçada e bater um papo. E assim ficamos por um ano inteirinho, tudo apenas na amizade. O Gerson não era do tipo que ficava dando em cima de mim. Ele preferia falar sobre trabalho, os cursos que estava fazendo, o futuro e até mesmo sobre as suas experiências pessoais, como quando a sua ex-noiva perdeu o bebê que esperava. Segundo ele, foi um momento muito difícil. E depois disso, eles decidiram terminar o relacionamento e cada um seguiu seu caminho. Perguntei se ele gostava ainda da ex e o Gerson garantiu que não, que havia ficado apenas um carinho e nada mais. A dona Cleusa, a mãe do Gerson, me chamava de Norinha e adorava nos ver juntos. Mas nós ainda estávamos na fase da amizade. Tínhamos medo de arriscar um relacionamento e estragar o que estava tão legal entre a gente. Claro, caso não desse certo. E por isso não falávamos sobre sentimentos. Um dia fomos a um barzinho e, por ironia do destino, encontramos a ex-noiva do Gerson acompanhada de outro homem. E assim que ele a viu, segurou a minha mão. E quando nos sentamos à mesa, ele tentou me beijar. E eu perguntei o que estava acontecendo. E ele explicou que era a ex e que queria mostrar a ela que estava bem. Mas, no entanto, eu me recusei a participar daquela encenação e afirmei que ele não precisava provar nada para ela. E o Gerson entendeu o meu ponto de vista e nós apenas ficamos conversando. Mas eu percebia que ele não tirava os olhos de onde ela estava. E isso me incomodou. Senti que ainda havia sentimentos dele por ela. E pior, foi quando ela e o rapaz se levantaram para ir embora. Na mesma hora, o Gerson também quis sair, dizendo que estava chato ali. Inclusive, ele sugeriu que pudéssemos comprar esfirras e comer no carro, o que eu até achava mais legal do que continuar no bar. E eu respondi que tudo bem. Sabe, o meu vizinho passou a noite todinha falando sobre a ex dele. E depois disso, eu comecei a pensar que talvez
ele não fosse a pessoa certa para mim e preferi manter a minha distância, dizendo desculpa sempre que o Gerson me convidava para alguma coisa. E ele percebeu que eu estava meio fria com ele. Então ele veio falar comigo, perguntando por que eu estava agindo assim. Eu disse que era só uma impressão, mas o Gerson insistiu que eu estava diferente e queria saber qual era o verdadeiro motivo. E eu garanti que não era nada. E foi aí que o Gerson afirmou que estava a fim de mim e estava procurando um jeito de me dizer. Na hora, eu fiquei até meio confusa, sabe? Não parecia que ele era afim de mim, e sim ainda apaixonado pela ex. Mas aí o Gerson disse que eu estava interpretando tudo errado. E segundo ele, a ex já era passado e já estava tudo resolvido entre eles. E me pediu um beijo. E eu não consegui resistir ao charme do Gerson. E acabamos nos beijando. E foi um beijo muito gostoso, cheio de carinho e muita vontade. E a partir daí, começamos a namorar. E tanto a minha família quanto a família do Gerson torcem muito por nós. A dona Cleusa, a mãe dele, está sempre fazendo de tudo para me agradar. Um anjo de gente. O Gerson, como eu disse no começo, é de poucos amigos. E por conta disso, ele me impede de conversar com os meus colegas. Diz que não acha legal uma pessoa comprometida ter amizades e que não é certo eu ficar conversando por aí com os rapazes. E para evitar, quando eu vejo algum colega, apenas aceno e sigo em frente. E quando eu percebi, estava exatamente como ele, sem amigos, sem colegas. Até a minha melhor amiga de infância deu uma afastada, porque, segundo ela, o Gerson é um namorado chato e super ciumento. Bom, eu decidi começar um curso de corte de cabelo, mas o Gerson não gostou. Ficou com uma cara feia e implicou bastante no início. E só parou quando eu terminei o curso. Mas todos os dias me diz que ele não é homem de ver a mulher dele mexendo na cabeça de outro homem. E que eu pense bem que tipo de salão de cabeleireiro eu quero abrir. Olha, o meu relacionamento com ele está piorando a cada dia, porque o Gerson é extremamente possessivo. O que no início eu achava bonitinho, hoje já não suporto mais. E é horrível estar com alguém que te controla. Ele está querendo ficar noivo, mas eu ainda não tenho certeza se ele é o cara certo para mim. Às vezes, eu tenho medo de terminar e descobrir que ele é o homem da minha vida. E outras vezes eu tenho certeza de que é melhor eu seguir o meu caminho sozinha. E se fosse com você, o que você faria?